Olá, amigos. Esta é a primeira edição de Espiritismo Agora, um convite às nossas reflexões sobre a vida. Espiritismo Agora foi feito para você que gosta de estudar os assuntos relacionados com a nossa natureza espiritual. Para você que gosta de examinar, de ler, de conhecer, em momentos como o nosso, como esse que estamos vivendo aqui na Terra. E para entender sobre a vida, sobre os assuntos de ordem espiritual, o nosso convite é para você acompanhar todas as edições de Espiritismo Agora, que vai falar, vai expor aspectos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Esta é a nossa sugestão para você que nos assiste pela primeira vez. Allan Kardec é o codificador do Espiritismo. Então vamos iniciar respondendo a esta pergunta que aparece aí em sua tela. O que é uma doutrina? Por que se diz que o Espiritismo é uma doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios que compõem um sistema. E o sistema pode ser filosófico, pode ser religioso ou político. Podemos dizer, então, que Kardec reuniu em um determinado código, em uma linguagem acessível a todas as culturas, as leis naturais. Então, desse procedimento decorre o termo codificação espírita. Sempre que você ouvir ou ler codificação espírita, deve entender que é um conjunto de leis naturais que Allan Kardec reuniu depois de todo o processo que nós vamos mostrar hoje, de diálogo e também de interpretação das respostas que os espíritos superiores deram a ele em Paris, por ocasião de 1856. Por que Allan Kardec é considerado o codificador? Então nós vamos mostrar os itens, os passos, os degraus pelos quais ele teve que passar a fim de poder reunir todo aquele material que foi apresentado através de médiuns pelos espíritos que o ajudaram. Em primeiro lugar, Allan Kardec teve o cuidado de aumentar, de dilatar a sua observação dos fatos. Só uma pessoa com uma observação cuidadosamente aumentada pode ver aspectos, detalhes que passam por vezes desapercebidos das pessoas comuns. O segundo passo foi a realização de novas experimentações. Allan Kardec não ficou satisfeito em apenas observar. Ele também quis fazer as suas experiências. Quis, através de pessoas habilitadas, promover os mesmos fenômenos e observar com um pouco maior de cuidado aqueles detalhes que estamos mencionando aqui para você. E o terceiro passo? O terceiro passo é que Allan Kardec fez comparações dos resultados obtidos, tanto na fase de observação, quanto na fase de experimentação. Eu falei fase, mas, meus amigos, foram múltiplas fases que Allan Kardec venceu para poder fazer esse cotejamento. O quarto passo é o que vocês estão lendo aí, foi o registro feito por Allan Kardec em documentos. Tudo que ele observava, ele documentava. Como naquele tempo não existia toda esta tecnologia que nós temos hoje, era preciso que ele tivesse a condição de observar e de escrever cada detalhe observado. Isso ele faz a partir do livro que vamos mostrar hoje, o livro dos médiuns. O quinto passo é o julgamento das situações, porque um fato acontece, um evento ocorre, ele ocorre e acontece em um determinado lugar, com certas pessoas, em horas, em momentos apropriados, ou exatos, ou provocados, e é preciso então fazer um julgamento dessas situações, todas para dar até mesmo um foro de veracidade
as observações e as próprias experimentações. O sexto passo pelo qual Allan Kardec é considerado codificador da doutrina espírita é este que vocês estão lendo. Ele fez a extração de todas as consequências dos fenômenos apresentados. Eram reais? Sim. Por que aconteciam? E quais seriam as suas consequências para o homem? O sétimo passo é a ordenação, a sistematização, colocar através de um processo de sistema didático, até, visto que Allan Kardec foi um professor, de todo o material recolhido. E depois a apresentação dessas conclusões para a sociedade. Reunido, então, esse material, nós podemos dizer que está reunido num determinado código, porque ele escreveu. Código é no processo da comunicação, é como se apresenta o fato de maneira escrita, que era o único meio pelo qual Allan Kardec poderia ter feito o registro a partir da metade do século XIX. Bem, agora chega o momento de dizer o seguinte: só foi possível vencer todos esses passos, obedecendo rigorosamente esse roteiro, dado o critério e o discernimento de Allan Kardec, tanto na observação como na experimentação, na comparação, no cotejamento, no processo de sistematização. Allan Kardec foi um homem de ótimo discernimento nesse campo. Nós vamos contar um pouco sobre sua vida e tenho a certeza você vai gostar muito de saber quem foi o codificador do Espiritismo, por que ele estava preparado para realizar essa tarefa e o que é que isto resulta em benefício de toda a nossa humanidade. Os resultados obtidos por Allan Kardec, então, podem ser considerados a partir da publicação da primeira obra, O Livro dos Espíritos, conforme nós vamos mostrar. Foi no dia 18 de abril de 1857 que Allan Kardec colocou lá nas livrarias da cidade de Paris o resultado de todo esse trabalho que eu mencionei aqui. Está reunido nesse código. O Livro dos Espíritos é, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes obras da humanidade. É um livro que nasceu para iluminar a consciência do homem. É um focalizador de luz na nossa trajetória aqui na Terra e também depois que nós partirmos deste mundo. De forma que, a partir dessa data, Allan Kardec pôde disponibilizar todo o material recolhido que estavam confinados lá em algumas reuniões da França. Vamos falar disso logo em seguida. Vocês estão vendo aí na tela o rosto do primeiro Livro dos Espíritos, exatamente editado por Allan Kardec, em 1857. É com esse rosto, com esta capa, que a obra chegava lá em Paris. Em 1861, em decorrência daquilo que vimos falando, do processo de observação e experimentação, nasce o Livro dos Médiuns. 57, o Livro dos Espíritos, em 1861, o Livro dos Médiuns. Allan Kardec, ao apresentar esse livro ali na cidade de Paris, diz que ele foi escrito para atender às necessidades dos dirigentes, na época chamados magnetizadores, os dirigentes espíritas, magnetizadores, e os médiuns. Então, dois públicos, os médiuns para aprenderem tudo sobre mediunidade e os dirigentes para aprenderem como administrar esse assunto nos grupos mediúnicos ou grupos espíritas da época. Em 1864 é editado o livro intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec fez um trabalho, um estudo a respeito dos ensinamentos de Jesus, ensinamentos teóricos e práticos da vida de Jesus, e apresentou então um estudo sob a ótica da nova doutrina que estava nascendo lá na França, o Espiritismo. Em 1865, ele edita um livro intitulado O Céu e o Inferno, uma interpretação espírita sobre
chamado Céu, Inferno e Purgatório, apresentado pelo catolicismo da época. E na segunda parte apresenta mais de 80 modelos e exemplos de comunicações de espíritos. É um farto material muito interessante e curioso à luz da psicologia espírita. Em 1868 ele publica a sua última obra ligada com esses trabalhos que estamos falando aqui das suas experimentações. É um livro intitulado A Gênese. Agora vocês podem ver então o primeiro livro editado por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o livro O Céu e o Inferno, 1865, e o livro A Gênese, em 1868. A última obra editada por Allan Kardec forma esse conjunto de 5 livros, chamado A Codificação Espírita. Quando você ouviu a palavra codificação em termos de obras, são esses livros aqui. Só que Allan Kardec previu, antes da própria divulgação da doutrina, a necessidade de se apresentar o Espiritismo de maneira resumida, fácil, para qualquer leitor. Qualquer leitor. Então ele escreveu um livrinho muito curioso, importante e necessário, chamado O que é o Espiritismo. Ele não faz parte da codificação diretamente, mas é um livro que serve para que se conheça as bases da doutrina espírita, a feição do Espiritismo, como Allan Kardec desejava. Esses livros, então, formam o corpo doutrinário do Espiritismo. Só existe Espiritismo porque existe o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Fora disto não há doutrina espírita, há interpretações pessoais sobre os assuntos a ela ligados. E todos têm todo o direito de pensar, falar e escrever. Para você acompanhar bem o nosso programa a partir de hoje, acompanhar bem o programa, as exposições que faremos sobre as leis naturais, vamos mostrar a temática de todo o trabalho feito por Allan Kardec, você pode adquirir este livro, Fundamentos Históricos e Doutrinários do Espiritismo, numa linguagem moderna, acessível também a todas as pessoas, fazendo remissão ao conteúdo que estão nessas obras que nós já citamos aqui. Agora nós vamos ao nosso intervalo e voltamos logo a seguir. Apoio Cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Como o Espiritismo apresenta, então, as leis naturais, vamos examinar aqui o que nós estudaremos em nosso programa Espiritismo Agora, uma realização da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, ambas as associações aqui da cidade de São Paulo. Vamos mostrar, então, os chamados princípios básicos da doutrina espírita que estão reunidos no trabalho feito por Allan Kardec. Deus é o primeiro princípio filosófico da doutrina espírita. Aliás, o Espiritismo examina
filosófica e cientificamente este assunto. Filosoficamente, apresentando as provas filosóficas da existência de Deus e a comprovação científica da existência de Deus. O segundo princípio básico que compõe a doutrina espírita e, portanto, ligado com esse assunto das leis naturais, é o espírito e a matéria. Elemento espiritual e elemento material. Portanto, criação. O terceiro princípio básico do espiritismo é imortalidade, uma lei natural. O quarto princípio básico do espiritismo é a lei natural de evolução do espírito, não da matéria. A matéria não evolui, ela é modificada sob a ação inteligente do espírito. O quinto princípio básico da doutrina espírita é a lei natural de reencarnação, da pluralidade das vidas que se sucedem para dar atendimento à lei de evolução. O sexto é livre-arbítrio, uma lei natural. O sétimo princípio fundamental, que é básico do espiritismo, é a lei de causa e efeito. E fluidos, o oitavo princípio fundamental do espiritismo. O nono princípio fundamental do espiritismo é perispírito. E vem logo a seguir de fluidos, porque perispírito é um corpo fluídico do espírito. Aonde está o espírito? Encarnado ou desencarnado? Aí está também o seu corpo fluídico. E ele é feito, confeccionado, composto do agregado de moléculas fluídicas, porque é matéria. O décimo princípio fundamental do espiritismo é mediunidade, a comunicabilidade dos homens com os espíritos. É uma faculdade natural, como nós vamos estudar, teremos cerca de 4 programas exclusivos para examinarmos esse tema, mediunidade, nos mais variados aspectos. E você vai gostar, porque nós vamos mostrar aqui como é que o espiritismo apresenta de maneira didática a existência da mediunidade como faculdade natural de todos os seres humanos, somente os seres humanos. E o 11º princípio básico da doutrina espírita é a vida em outros planetas. Desde 1857, a doutrina espírita está anunciando que existe vida em muitos planetas, muitos mundos, e são bilhões. Eu penso até que é muito maior o número, porque os cientistas estão falando aí de um número que não dá nem para imaginar de planetas que existem no universo. O 12º princípio filosófico da doutrina espírita é erraticidade. É um termo para designar o estado que fica o espírito depois que ele deixa definitivamente o seu corpo material. Desencarnado, ele entra em estado de erraticidade. E 13º princípio fundamental do espiritismo é a influência dos espíritos na vida de todas as pessoas, de todos os seres encarnados. O 14º princípio é a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. Meus amigos, quando ocorre um fenômeno natural, existe todo um projeto que nós não vemos, não entendemos, mas que ocorre em favor daquilo que se chama equilíbrio natural. Estão gostando? Esse será o nosso estudo aqui, nosso programa Espiritismo Agora, que é um programa criado para informar, esclarecer cada detalhe específico das explicações espíritas sobre a vida. Nós vamos entrar agora num assunto ligado com a vida do codificador. Ela é necessária. A partir de agora você vai ter um conhecimento de como tudo começou. E é preciso conhecer isso, porque nós vamos perceber que Allan Kardec era um homem culturalmente preparado para acompanhar essas observações, esses fatos, essas conclusões, e que estava muito bem preparado para poder apresentar as suas conclusões. Para falar do codificador no início da sua vida, nós precisamos nos reportar à cidade de Lyon, na França, uma das mais importantes cidades francesas,
Vocês aí estão vendo uma panorâmica de Lyon nos dias de hoje, na atualidade. Bem, Lyon é o nome da cidade. Lyon é uma cidade que foi fundada sobre uma colina, Fourvière em francês, lá na França, muito famosa. Ela tem origem 43 anos antes de Jesus de Nazaré nascer. Aí vocês estão vendo a cidade de Lyon, nesse tempo com outro nome, Lugdunum. E os romanos que a fundaram deram esse nome, Lugdunum, em homenagem a um deus da mitologia céltica. Aqui está Lyon, um pequeno quarteirãozinho ali, uma ruazinha, uma ladeira da cidade de Lyon. Essa foto é moderna. Essa é uma arquitetura remanescente lá na cidade, para mostrar que ali estiveram os romanos com a sua arena, destinada às mais variadas apresentações. E foi exatamente nessa cidade chamada Lyon que nasceu um menino que veio receber o nome de Hippolyte. Agora começamos a falar do nascimento do codificador do Espiritismo. Nasceu no dia 3 de outubro de 1804, às 19 horas, na rua Sala, número 76. Os seus pais chamavam Jean-Baptiste Rivail e a sua mãe, Jeanne Duhamel. Os pais do menino Hippolyte. E o nome completo do menino Rivail é esse que vocês estão vendo aí na tela, Hippolyte Léon Denisard Rivail. E os pais do menino Hippolyte o enviam para se inscrever em um colégio, em um instituto intitulado Instituto de Pestalozzi. Então, em 1814, lembrem-se que eu falei que ele nasceu em 1804. Agora, em 1814, ele já está ali, aos 10 anos de idade, recebendo as instruções de Pestalozzi. E aí uma foto dele já encanecido, já idoso, mas o semblante parece que inspira, irradia aquela serenidade, aquela firmeza no seu caráter, na sua forma de observar a vida. Eu vou apresentar para vocês uma frase lapidar de Pestalozzi. É uma frase que deve repercutir no seu cérebro e no seu sentimento, no seu coração, se nós podemos usar essa expressão no máximo do sentimento. Vejam que coisa importante ele dizia sobre educação. O fundamento da educação é o amor. Somente se pode educar se amar. Não havendo amor, você pode ter a técnica e a arte, mas não tem o fundamento. E o fundamental na educação, no processo da educação, é o amor. Essa ilustração ela é bastante interessante, porque mostra ele sempre muito carinhoso com a infância necessitada. Ele era tido como um homem de benemerência, voltado para as coisas da verdadeira caridade ao homem. Quando nós falamos do nome de Pestalozzi, nós precisamos compreender de onde ele se inspirou para realizar todo o seu projeto de educação. E aí ao lado vocês estão vendo a foto de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é considerado o filósofo da educação, porque apresentou, através de alguns livros, principalmente um livrinho, romance de Emílio, modernas técnicas de educação fundamentadas na liberdade, na democracia da aprendizagem. E foi inspirado nesses livros de Rousseau, desse grande filósofo da educação, que Pestalozzi pôde criar
então a sua metodologia. Por que estamos falando isso, amigos? Porque até hoje, o trabalho de Pestalozzi inspira educadores no mundo inteiro. Até hoje, os trabalhos de Rousseau inspiram professores e educadores do mundo inteiro. Bem, eu falei que os pais do menino Hipólito o mandaram para a cidade da Suíça, lá em Verdun. Então, nós vamos ver que depois da Suíça, ele voltou para Paris. Já adulto, jovem, bem verdade, mas formado, com o pensamento e o sentimento cheios de ideais. Ideais que se voltavam da mesma forma que Pestalozzi para a área da educação. E sabem, amigos, Espiritismo é uma doutrina ligada à educação espiritual do homem. Para que isso pudesse ser feito, era necessário, então, que o seu fundador tivesse tido uma formação da melhor qualidade educacional. Voltaremos no nosso próximo programa e continuaremos um pouco a respeito da vida do nosso codificador do Espiritismo. O nosso convite aqui para você se interessar por esses assuntos, porque eles nos levam para o lado espiritual da vida. Pela sua atenção, o nosso agradecimento e até o nosso próximo programa.